Nas últimas décadas, cientistas de todo o mundo têm feito descobertas que demonstram claramente que um designer inteligente é responsável pela criação do universo. Muitos acreditam que o universo inteiro veio à existência do nada por acaso. Mas se você realmente pensar sobre isso, o nada não poderia trazer o universo à existência, porque o nada não pode produzir coisa alguma. Tudo o que vem a existir tem necessariamente uma causa. Muitos, porém, acreditam que não seria assim tão difícil obter um sistema solar como o nosso, com um planeta adequado para a vida como a Terra. No entanto, muitos cientistas discordam e têm apresentado insuperáveis evidências para sustentar a sua posição. Por exemplo, existem muitas forças no universo precisamente equilibradas que fazem coisas como aglomerar a matéria. Sem essas forças, as galáxias, os planetas e as estrelas jamais se teriam formado. Observações feitas a diversas estrelas têm demonstrado que estas expandem-se e contraem-se significativamente. Elas vão de muito brilhantes para muito fracas, por vezes até mesmo anualmente. Felizmente para nós, no entanto, a nossa estrela, o Sol, é dotada de uma incrível estabilidade. Ao contrário de muitas outras estrelas, o Sol não se expande e contrai significativamente. Se o nosso Sol se expandisse e se contraísse como essas outras estrelas, seria catastrófico para a vida na Terra. Algumas estrelas irão mesmo explodir violentamente, formando assim uma supernova. Os detritos dessas explosões são chamados de remanescentes de supernova. Segundo muitos evolucionistas, esses detritos devem manter-se visíveis através de telescópios por milhões de anos. De acordo com pesquisas científicas, uma supernova é experienciada a cada 26 anos em média em galáxias semelhantes à nossa. Portanto, se sabemos com que frequência essas ocorrem em galáxias semelhantes à nossa, o número total de remanescentes de supernova existentes em nossa galáxia deve dar-nos uma ideia da idade da nossa galáxia. Em busca de remanescentes de supernova em nossa própria galáxia, a Via Láctea, astrônomos descobriram um total de apenas cerca de 250. Logo, se uma supernova ocorre aproximadamente a cada 26 anos, como observamos nessas outras galáxias, um total de 250 remanescentes de supernova indicaria uma idade de cerca de 6.500 anos para a nossa galáxia. É um período quase idêntico ao indicado pela Bíblia como sendo o tempo de existência do nosso mundo. Um número tão pequeno de remanescentes de supernova indica uma galáxia extremamente jovem, a qual, definitivamente, não tem milhares de milhões ou milhões, mas sim milhares de anos de idade. Dito de outra forma, se os evolucionistas estivessem corretos sobre a idade da Terra, observaríamos dezenas de milhares de remanescentes de supernova em nossa galáxia, não cerca de 250. Para que pudéssemos existir na Terra, o nosso Sol tinha de ser uma estrela com massa e temperatura precisamente adequadas, não muito quente nem muito frio. O Sol gera uma quantidade perfeita de energia para a vida na Terra. O Sol liberta mais energia em um segundo do que a humanidade produziu em toda a história humana. Se experimentássemos uma queda de energia solar de apenas alguns pontos percentuais, todos os oceanos congelariam. A Terra está na distância correta do Sol. Se a Terra estivesse ligeiramente mais próxima ou ligeiramente mais distante do Sol, seria muito quente ou muito fria para a existência de vida. Também o tamanho da Terra é adequado, não muito grande nem muito pequeno. A nossa Lua, felizmente, é do tamanho certo e é responsável principalmente por regular as marés na Terra. Estes são apenas alguns exemplos de uma longa lista de fatores que necessitam de estar precisamente corretos, tanto a nível cósmico quanto a nível local, para que haja um planeta que possa sustentar vida. Em muitos casos, se você alterasse, mesmo que ligeiramente, esses fatores precisamente equilibrados, seria impossível haver vida na Terra. Diversas formas de vida na Terra são completamente dependentes umas das outras. Alguns exemplos são os insetos e as plantas, tais como as abelhas e as plantas com pólen. Se tivesse acontecido de as plantas evoluírem primeiro que as abelhas, ou o contrário, estas não teriam sobrevivido. Portanto, necessariamente passaram a existir ao mesmo tempo. As bacias oceânicas da Terra e a atmosfera têm a mistura precisamente correta de equilíbrio de gases. Se esses gases tivessem sido alterados de alguma forma, a vida animal e vegetação na Terra extinguir-se-iam. Os evolucionistas não têm explicação de por que a Terra, ao contrário de outros planetas, possui uma incrível quantidade de água. Temos também um planeta rico em oxigênio. Se nosso atual nível de oxigênio de 21% fosse mais elevado em apenas alguns pontos percentuais, a nossa atmosfera poderia tornar-se completamente instável e explosiva. A Terra possui um campo magnético, e sem este campo, o vento solar dissiparia a nossa atmosfera.
A atmosfera da Terra bloqueia a luz do Sol nociva, ao mesmo tempo que permite que a luz do Sol seja útil para a vida. As plantas requerem grandes quantidades de luz solar para existirem, e a fonte mais rica, de longe, para um ser humano de vitamina D é a luz solar. Quando a luz solar atinge a pele, o corpo produz vitamina D. A falta de vitamina D está diretamente relacionada com muitos problemas de saúde. A atmosfera da Terra também é transparente. Isto, convenientemente, nos permite ver outros planetas, estrelas e coisas como eclipses. Um eclipse solar total só é possível porque o Sol é 400 vezes maior do que a Lua e está cerca de 400 vezes mais distante da Terra do que esta. Os resultados são que, durante um eclipse solar total, de uma perspectiva da Terra, o Sol e a Lua parecem ser do mesmo tamanho, criando uma combinação perfeita. E somente por causa destes eclipses solares totais é que somos capazes de fazer certas descobertas científicas que de outro modo jamais poderiam ter sido feitas. Os evolucionistas acreditam que o Sol, a Terra e a Lua formaram-se quando o nosso sistema solar veio a existir há cerca de 4,5 mil milhões de anos. Porém, a Lua está a afastar-se da Terra a cada ano que passa. Assim, se a Lua estivesse muito longe ou muito perto da Terra, na época em que os seres humanos existiram, os observadores na Terra jamais testemunhariam a manifestação de um eclipse solar total. Assim, de acordo com os evolucionistas, o incrível espetáculo do eclipse solar total só poderia ser visto durante uma pequena janela de tempo do período de existência do Sistema Solar. Não é interessante que o período de existência da humanidade na Terra coincida com o período de tempo em que podemos testemunhar o evento de um eclipse solar total? Outro grande problema para os evolucionistas é o de que a Lua teria estado extremamente próxima da Terra no passado. De facto, a Lua teria chegado tão perto que atingiria a Terra em muito menos tempo do que 4,5 mil milhões de anos atrás. Evolucionistas afirmam que o nosso sistema solar emergiu de uma nuvem de poeira turbilhonante. Portanto, a composição dos vários planetas e as suas temperaturas deveriam ser semelhantes entre si, mas não são. Aqueles que aderem à teoria do Big Bang acreditam realmente que toda a matéria contida no universo estava originalmente concentrada em algo muito menor do que uma cabeça de alfinete. Entretanto, esta explodiu, expandiu-se e assim surgiu o sistema ordenado constituído pelas coisas que vemos hoje. Contudo, há enormes problemas com a teoria do Big Bang. Primeiro, se você concentrar toda a massa existente no universo em um ponto muito menor do que uma cabeça de alfinete, como ponto de partida, haveria lá tanta gravidade que nada seria capaz de escapar desta. Em segundo lugar, explosões não produzem ordem, elas destroem ordem. Seria, portanto, impossível que um número quase infinito de coisas ordenadas emergissem de uma explosão. Além disso, se um Big Bang explodiu com tudo, os planetas e luas estariam a girar na mesma direção em conformidade com uma lei chamada conservação do momento angular. Mas existem luas e planetas que giram para frente e outros que giram para trás. Os evolucionistas, para além disso, dão uma estimativa de milhares de milhões de anos para a existência dos cometas. É frequente acontecer de cometas colidirem com planetas ou com o Sol. Cometas são chamados de bolas de neve sujas porque uma parte significativa de um cometa é feita de gelo. Quando os cometas viajam no espaço e se aproximam do Sol, eles começam a perder massa porque são queimados pelo Sol. Portanto, os cometas só durariam talvez 10 mil anos antes de serem consumidos por completo. Curiosamente, outras coisas que só poderiam durar cerca de 10 mil anos são tecidos moles, células sanguíneas e DNA. No entanto, todas essas coisas foram encontradas recentemente em ossos de dinossauros. Isso demonstra que os dinossauros existiram há milhares de anos, não há 65 milhões de anos atrás, como afirmam os evolucionistas. Outro grande problema para os evolucionistas é o número atual da população humana da Terra de 7,3 mil milhões. Quanto tempo levaria para ir de 2 seres humanos para 7,3 mil milhões de seres humanos? Na verdade, não levaria tanto tempo assim. Na história recente, a taxa média de crescimento anual da população atingiu sua maior marca em 1963, com uma taxa de crescimento de 2,19%. A população humana está a crescer em torno de 1,14% ao ano. Mas, se começássemos com 2 seres humanos, quanto tempo levaria para atingir os nossos atuais 7,3 mil milhões de seres humanos, usando, digamos, uma taxa de crescimento anual de 2%? A resposta é que só levaria cerca de 1100 anos. Uma vez que os evolucionistas acreditam que estamos na Terra há mais de 1100 anos,
Por que razão não há uma quantidade drasticamente maior de pessoas na Terra? Ademais, onde estão todos os ossos ou túmulos, tendo em conta que quase todos os povos ao longo da história enterraram os mortos? Alguns ainda podem tentar convencer-se de que o facto de existir um planeta incrivelmente especial como a Terra foi apenas um acidente em que tudo ocorreu exatamente da maneira certa. Mas, mesmo que alguém creia nisso, como começaria a vida na Terra, visto que é um facto que a vida não pode surgir da não-vida? Todas as coisas vivas na Terra são constituídas por células. Portanto, quais são as chances de até mesmo uma primeira célula ter se formado acidentalmente? Por volta de 150 anos atrás, quando Charles Darwin estava vivo, a célula era considerada algo semelhante a uma simples bolha de gelatina microscópica, pouco sofisticada. Contudo, por causa de descobertas recentes, sabemos agora o quão surpreendentemente complexas são estas células extraordinariamente pequenas. O corpo humano adulto contém cerca de 100 bilhões de células de vários tamanhos. 10.000 células humanas médias poderiam caber na cabeça de uma agulha e cada célula contém informações equivalentes a cerca de 4.000 livros. A informação de todas as células num adulto preencheria completamente o Grand Canyon mais de 75 vezes se fosse armazenada em formato de livro. A célula é semelhante a um supercomputador, mas de tamanho microscópico. A célula também pode ser vista como uma cidade incrivelmente reduzida à miniatura, munida de uma elaborada rede de linhas de montagem conectadas com inúmeras máquinas de proteínas moleculares realizando diferentes tarefas que fazem a célula funcionar. Por exemplo, existem dentro da célula pequenos caminhões moleculares que atravessam estruturas microscópicas semelhantes a rodovias que transportam materiais ao redor da célula. Um exemplo de uma máquina molecular na célula é o motor flagelar, que algumas bactérias usam para nadar. É um motor rotativo molecular que tem uma cauda em forma de chicote que pode operar em até 100.000 rotações por minuto. Esta é uma imagem do motor flagelar ampliada mais de 50.000 vezes. O seu comprimento é de 1/100º de milésimo de uma polegada. 8 milhões destes motores minúsculos caberiam dentro da secção transversal de um fio de cabelo humano. Você pode ver os detalhes de sua construção. É composto de 30 partes distintas de proteínas. Fica-se com a impressão de que foi projetado por um engenheiro. O motor flagelar é extremamente semelhante ao motor elétrico. Girando para frente e para trás, o motor flagelar conduz a bactéria em ambientes extremamente pegajosos. Por causa do motor flagelar, estima-se que a velocidade máxima de natação de uma bactéria seja equivalente à de um ser humano a nadar a 96 km/h. Se isso não lhe soa impressionante, considere que a velocidade máxima de natação de um ser humano alguma vez registada é de cerca de 8,8 km/h. Assim, a bactéria, valendo-se do motor flagelar, pode mover-se cerca de 11 vezes mais rapidamente do que o nadador humano mais rápido alguma vez registado. Todas as 30 partes distintas do motor flagelar são essenciais. Logo, se você remover uma das partes, este vai mesmo parar de funcionar e a bactéria irá morrer. O motor flagelar é semelhante a uma ratoeira. Para que uma ratoeira funcione, todas as diferentes partes desta são indispensáveis e se uma das partes da armadilha for removida, a armadilha não irá funcionar de todo. O processo de construção do motor flagelar requer que as 30 diferentes partes que interagem sejam corretamente montadas e colocadas nos locais apropriados no momento adequado. O processo de construção também requer instruções, tradução e resposta dentro da célula, tanto no início quanto no final do processo. Se todos estes passos não acontecerem, essas máquinas surpreendentemente minúsculas ou suas várias partes individuais não serão construídas ou montadas corretamente. Mas, de que modo essas numerosas máquinas ou partes microscópicas saberiam num sistema evolucionário para onde ir e como construir corretamente? Não iriam. Seria impossível. Estes factos refutam e eliminam a evolução darwiniana, a qual é, por definição, um processo cego, não dirigido, sem plano ou propósito. As células são, na sua maioria, compostas de proteínas. Uma célula típica usa milhares de diferentes tipos de proteínas. Para se obter até mesmo a mais simples das células, é necessário pelo menos 600 moléculas de proteínas distintas. As proteínas são feitas de aminoácidos. Uma única proteína funcional é tipicamente feita a partir de uma cadeia de entre 50 a 1000 aminoácidos. Algumas proteínas requerem uma cadeia de milhares de aminoácidos devidamente sequenciados.
Cada vez que um novo aminoácido une-se a uma cadeia, este precisa formar uma ligação química chamada de ligação peptídica para que se possa juntar de forma bem-sucedida aos outros aminoácidos na cadeia. Os aminoácidos canhotos e destros são produzidos com aproximadamente a mesma frequência, mas apenas os canhotos devem ser selecionados para utilização numa cadeia para produzir uma proteína. Os evolucionistas não fazem a menor ideia do porquê de as proteínas só utilizarem aminoácidos canhotos. Cada aminoácido na longa cadeia também tem de ser um aminoácido específico. Existem 20 tipos diferentes que podem ser selecionados, e eles precisam ser dispostos na ordem correta na cadeia para que uma proteína seja formada. Os aminoácidos são colocados na ordem exata por causa de uma molécula contida na célula chamada DNA. O DNA pode ser descrito como um plano mestre, um código de informação ou uma linguagem especial que utiliza um alfabeto químico de 4 letras. As letras químicas ou código em DNA são o conjunto de instruções para as máquinas da célula sobre como montar corretamente aminoácidos em cadeias para construir proteínas. Se o DNA não estiver presente desde o início, os aminoácidos não serão corretamente selecionados e colocados na ordem certa. Por consequência, uma proteína nunca irá se formar e a célula não irá sobreviver. O DNA não pode funcionar sem pelo menos 75 proteínas pré-existentes. No entanto, as proteínas são produzidas exclusivamente pelo DNA. Visto que cada um precisa do outro, necessariamente passaram a existir precisamente no mesmo momento, por obra de Deus. Este facto elimina a teoria da evolução. A fibra de DNA contém apenas cerca de 2 milionésimos de milímetro de espessura. Enquanto que o DNA não é grosso e é incrivelmente pequeno, é extremamente longo quando desenrolado. Na verdade, se o DNA contido em apenas uma de suas células fosse desenrolado, conectado e esticado, o seu comprimento seria de mais de 7 metros. Seria tão fino que os seus detalhes não poderiam ser vistos, mesmo através de um microscópio eletrônico. Se todo o DNA do seu corpo fosse disposto de uma ponta a outra, estender-se-ia da Terra até a Lua mais de 500 mil vezes. Se você tomasse um conjunto de DNA de cada pessoa que já viveu e os empilhasse, o monte resultante pesaria menos do que uma aspirina. Ainda assim, a densidade de armazenamento de informação do DNA é muitas vezes superior à do mais avançado chip de computador de silício. Bill Gates descreveu o DNA dizendo, abre aspas, o DNA é como um programa de computador, mas muito, muito mais avançado do que qualquer programa alguma vez criado. Porém, possuir o complexo programa de instrução de DNA não é suficiente por si só. Outras coisas na célula necessitam de ser capazes de entender e usar o programa de informação do DNA. Por outras palavras, o programa altamente complexo de DNA é, na verdade, inútil, ao menos que também haja um sistema dentro da célula capaz de entender a linguagem do DNA. Para que melhor se compreenda isto, imagine que o DNA é um complexo disco CD ou DVD. Mas se você não tiver também uma máquina ou sistema capaz de ler, entender e utilizar a informação contida no disco, o disco torna-se inútil. Portanto, outras coisas na célula precisam entender e ser capazes de utilizar o programa de informação de DNA para que possam construir as coisas corretamente. Caso contrário, a célula morrerá. O DNA possui a capacidade de fazer uma cópia idêntica de si mesmo. Deus também programou o DNA para detectar e corrigir erros. Existem máquinas especiais de revisão de proteínas que viajam constantemente para cima e para baixo na molécula de DNA, procurando por erros que exijam correção. Se algum problema for detectado, os reparos são feitos imediatamente. Todo esse processo é incrivelmente complexo. A informação contida no DNA prova que a vida não consiste apenas de matéria e energia. Esta também contém informação. Informação não pode originar-se senão de uma fonte inteligente que a ponha lá. Outra função do DNA é a de ser o programa através do qual Deus constrói o modo como você se parece, sua cor de cabelo, sua altura, etc. Como mencionado anteriormente, cada corpo humano adulto tem cerca de 100 bilhões de células, mas na altura da sua concepção, você era constituído apenas por uma célula. Por incrível que pareça, quando começou a existir, você não era maior do que a cabeça de um alfinete. Ainda assim, todas as complexas informações que o definem fisicamente e definem todos os órgãos de seu corpo estavam lá, contidos naquela única célula. Dentro de um mês após a sua concepção, os seus olhos, ouvidos e pulmões se desenvolveram. Milhões de novas células se formaram e o seu tamanho aumentou em mais de 10 mil vezes.
Pouco depois do primeiro mês, a velocidade em que você estava a crescer desacelerou drasticamente. Se não desacelerasse e a sua velocidade de crescimento permanecesse a mesma, você teria 3.000 quilos na altura do nascimento. Depois de 2 meses, você tinha apenas de 3 a 4 centímetros de comprimento, ainda pequeno o suficiente para caber dentro de uma casca de noz. Não existe explicação evolucionária para a incrível complexidade envolvida na concepção e nascimento, ou mesmo uma razão para a própria reprodução. Os evolucionistas acreditam que os sistemas reprodutivos surpreendentemente complexos, radicalmente diferentes e, no entanto, complementares para todos os diferentes tipos de vida, por acaso desenvolveram-se de forma completa e independente ao mesmo tempo. Uma incompatibilidade, ligeira que fosse, num dos 2 sistemas, tornaria inúteis ambos os sistemas reprodutivos e a vida extinguir-se-ia. Ademais, como teria ocorrido a reprodução, no começo, se houvesse apenas um macho e não uma fêmea? Como seria a reprodução sem sistemas reprodutivos ou órgãos antes de esses terem, evoluído? Segundo os evolucionistas, os humanos evoluíram de criaturas da terra que, por sua vez, evoluíram do peixe. Mas, como iria o primeiro peixe conseguir chegar à terra e sobreviver fora da água? De que modo sobreviveriam os animais e os seres humanos sem órgãos, membros e outras coisas cruciais para a vida se essas coisas estavam, a evoluir? Além disso, nunca foi descoberto um fóssil de transição que demonstre uma espécie de animal a evoluir para outra espécie de animal, e foi demonstrado que os assim chamados fósseis de, elos perdidos, que alguns usam para argumentar que os macacos evoluíram para seres humanos, são fósseis completamente de macacos, completamente de seres humanos ou falsos. Os evolucionistas também não têm qualquer explicação para a consciência ou para a origem do sistema imunológico. Por exemplo, os glóbulos brancos atacam as bactérias nocivas no nosso corpo. Os glóbulos brancos irão de facto procurar e perseguir as más bactérias em missões de busca e destruição. Para fazê-lo, precisam estar programados com a informação que lhes permita fazer a distinção entre amigo e inimigo. Ao menos que tudo isso estivesse no lugar e funcionasse desde o começo da vida, uma exigência que excluiria a teoria da evolução, as bactérias e outros agentes de doença teriam vencido e nós não teríamos sobrevivido. Os evolucionistas não têm qualquer explicação para a precisão extremamente complexa e ainda assim perfeita em que o corpo coagula o sangue. Um desastre pode suceder-se se o sangue não coagular no momento apropriado ou no lugar apropriado. Se o sangue começar a coagular no lugar errado, por exemplo, no pulmão ou no cérebro, você pode morrer. Se o sangue começasse a coagular muito tempo depois de muito sangue ter sido drenado ou ter coberto todo o corte, você poderia morrer. Se a coagulação do sangue não se restringir exclusivamente à área do corte, todo o seu sistema sanguíneo poderia solidificar. A teoria da evolução não tem qualquer explicação para a coagulação do sangue, para o modo em que o seu corpo sabe automaticamente quando e onde iniciar o processo de coagulação do sangue, ao menos que haja informação interna inteligente para orientá-lo. E por falar em sangue, o que veio primeiro? O sangue ou o coração que bombeia sangue? A pele evoluiu antes do sangue? Se sim, como sobreviveram? A verdade é que, para que a humanidade sobrevivesse, todas estas coisas teriam necessariamente de estar totalmente desenvolvidas e presentes desde o princípio. O cérebro humano de 3 quilos é o arranjo mais complexo e ordenado de matéria no universo. O número de ligações elétricas contidas num cérebro humano de um adulto é de 10 elevado a 14, isto é, 100.000 bilhões. É mais do que todas as conexões elétricas de todos os aparelhos elétricos do mundo somados. A parte de trás do seu globo ocular é a retina. É menor do que uma polegada quadrada. Ainda assim, esta polegada quadrada contém mais de 137 milhões de células sensíveis à luz, as quais estão todas conectadas ao cérebro. O olho humano pode curar e limpar a si próprio. O olho também possui foco automático, capacidade essa que permite uma pessoa distinguir milhões de cores. Se os seus olhos estivessem desregulados, mesmo que num grau leve, você veria as coisas duplicadas. Estes factos são apenas algumas das evidências que provam que fomos criados por Deus. E encontramos evidência clara do poder criativo e da inteligência de Deus, não só na concepção do homem, mas também na incrível complexidade dos animais e dos insetos. Isto é abordado em detalhe na série de vídeos Criaturas Incríveis que Desafiam a Evolução. Alguns acreditam que a complexidade da vida e do universo pode ser explicada pela possibilidade de uma raça alienígena tê-la criado.
Mas você realmente acredita que alienígenas teriam o poder de criar a Terra? E que tal algo do tamanho do Sol? Mais de 1 milhão de terras caberiam dentro do Sol. Ademais, o Sol é muito quente. Então, de que modo iriam os alienígenas juntar as partes do Sol e construí-lo? Como eles se aproximariam o suficiente do Sol para construí-lo, ou se afastariam dele rápido o suficiente para não morrerem depois de pô-lo a funcionar? As condições fora da Terra no espaço sideral são, de acordo com as evidências, demasiado hostis para que exista vida. Por exemplo, a exposição prolongada aos raios cósmicos no espaço sideral pode ser fatal. Os extremos de temperatura no espaço sideral por si só tornariam quase todas as formas de vida ou demasiado quentes ou demasiado frias. Há também gases venenosos, radiação mortal, explosões gigantescas, forças gravitacionais extremas e a ausência de atmosferas adequadas e elementos químicos necessários para a vida existir. Mesmo assim, um grande número de astrônomos acredita que a vida evoluiu na Terra e, portanto, segundo eles, também deve ter evoluído noutros planetas no espaço. No entanto, se isso fosse verdade, deveriam existir muitas raças alienígenas noutros planetas muito mais antigos do que o nosso. Algumas dessas raças seriam tecnologicamente muito mais avançadas do que nós. Por consequência, eles teriam enviado um sinal de rádio através do espaço que nós pudéssemos captar, ou teriam chegado até nós através das suas naves espaciais ou robôs. Porém, nunca encontramos qualquer robô extraterrestre, alienígena, naves alienígenas ou peças de suas naves. Seguem-se algumas das características relatadas de voo de OVNIs. Enquanto voam, os OVNIs mudam de tamanho, cor ou forma. Um conjunto de OVNIs por vezes junta-se formando um só OVNI e por vezes um único OVNI se transforma instantaneamente em vários OVNIs. Muitas testemunhas de OVNI descreveram essas mudanças instantâneas no tamanho e forma dos OVNIs, dizendo que pareciam estar vivos. OVNIs às vezes aparecem em fotografias, outras vezes não. A maioria das testemunhas de OVNIs não relatam ver um objeto ou nave, mas uma luz fora do comum movendo-se no céu. Às vezes, os OVNIs aparecem instantaneamente e desaparecem bem à frente das pessoas e atravessam diretamente o chão ou objetos físicos. Esse tipo de comportamento significa que os OVNIs não poderiam pertencer ao mundo material, mas teriam de ser algum tipo de fenómeno espiritual. Com base na atividade observada de OVNIs, muitos dos maiores pesquisadores de OVNIs do mundo não acreditam mais que os OVNIs possam pertencer ao mundo material. Além do mais, a maioria dos assim chamados abduzidos só conseguem lembrar, entre aspas, de suas experiências, entre aspas, após serem postos sob hipnose, o que prova que as assim chamadas experiências com extraterrestres não foram reais. Essas questões são abordadas em muito maior detalhe no meu livro OVNIs, Atividade Demoníaca e Fraudes Elaboradas para Enganar a Humanidade. Se os ETs realmente existissem, não levaria muito tempo para que descobrissem o que precisam de saber sobre terráqueos. Por consequência, eles já nos teriam subjugado e destruído ou ter-se-iam claramente revelado à humanidade. A organização SETI, acrônimo de Search for Extraterrestrial Intelligence, ou Busca por Inteligência Extraterrestre, tem pesquisado os céus há décadas à procura de vida inteligente. Mas eles nunca encontraram nem sequer um sinal proveniente do espaço sideral que indicasse a existência de uma raça alienígena. Aqueles que procuram por ETs disseram que se eles captassem um sinal complexo que fosse, isto provaria que uma inteligência deveria tê-lo produzido. Mas por que motivo eles não aplicam o mesmo critério e empregam o mesmo processo de pensamento em relação ao DNA? Se o fizessem, perceberiam que a informação complexa contida no DNA prova que uma inteligência a colocou lá. Isto é assim porque sempre que se encontra informação complexa, a sua origem remonta a uma mente. Para conhecer o melhor livro que refuta a teoria da evolução sob todos os aspectos da ciência, inclusive a evidência científica de uma inundação de escala global, consulte No Começo, do Dr. Walt Brown. Outro DVD interessante é chamado Design Inteligente, Desbloqueando o Mistério da Vida. Para outro vídeo que discute o tópico da criação, veja o meu vídeo Criação e Milagres, versão condensada.